Tem alguns filmes que a gente guarda com carinho na memória. Sabe, que a gente já viu faz tempo e que ficaram marcados. E não importa quanto tempo passe, eles continuam sendo incríveis. Os efeitos já não causam o mesmo impacto, a história talvez pareça meio boba, mas você continua se divertindo toda vez que assiste. E aí, fanáticos por cinema, eu sou a Nath e sejam bem-vindos ao canal Cinemáticos. Pois é, às vezes a nossa memória afetiva acerta. Somos bombardeados com tanto filme ruim que chega a ser um alívio quando reencontramos algo que conseguiu permanecer fiel ao que a nossa mente tinha guardado. Dá gosto de ver um filme que ainda tem várias qualidades, mesmo depois de 26 anos. 26 anos. E que definitivamente pode ser chamado de um grande clássico do cinema de ficção científica. Falando nisso, abril vai ser o mês da ficção científica, e eu vou te dizer, foi difícil escolher os filmes, porque a lista é grande mesmo. E aí, preparado para uma viagem incrível pelo universo? Pronto para desvendar alguns dos segredos mais antigos da humanidade? Então, vem comigo embarcar numa aventura épica, emocionante e cheia de reviravoltas. Já deixa o like e compartilha esse vídeo com seus amigos, com a família. Com certeza você conhece alguém que também é apaixonado por esse clássico, ok? Bora lá! Um dos meus gêneros favoritos no cinema é a ficção científica. Eu adoro filmes com viagens pelo espaço-tempo, naves espaciais, seres de outras galáxias. Alguns dos melhores filmes já feitos pertencem a essa parcela do cinema, tão cheio de possibilidades. E claro que a gente não poderia deixar de fora da nossa lista de favoritos um dos maiores clássicos do gênero, um filme que marcou a época e deixou um grande legado: Stargate. Um egiptólogo frustrado é convidado a participar de uma pesquisa secreta envolvendo um monumento metálico encontrado no Egito. Ele e a equipe descobrem que aquilo é um portal que pode levar a outro mundo, em outra galáxia. Uma equipe é enviada através desse portal e encontra perigos e aventuras inimagináveis. Stargate, a chave para o futuro da humanidade, é um filme de 1994. Custou 50 milhões de dólares e arrecadou quase 200 milhões. Na época, foi o maior lançamento do mês de outubro e considerado um sucesso de bilheteria. No Rotten Tomatoes, tem avaliação de 51% dos críticos e 73% do público. Tá vendo? Até o pessoal do Rotten Tomatoes reconhece essa obra-prima. Entre os usuários do Google, tem 92% de aprovação. Quando eu digo que esse filme deixou um legado, eu não tô brincando. Quando foi lançado, a intenção era que fosse o primeiro de uma trilogia. E infelizmente isso nunca aconteceu. Não se sabe os motivos, mas os outros dois filmes nunca foram feitos. Apesar disso, existe todo um universo expandido da história. O autor Bill McKay escreveu 5 livros continuando a história do filme. Em 97, estreou Stargate SG-1, a série que provavelmente deu a maior parte da fama à franquia. Porém, os atores do filme original não participaram e alguns elementos foram alterados. Depois de 10 temporadas, a história foi finalizada com 2 filmes, Stargate A Arca da Verdade e Stargate Linha do Tempo. Ainda teve uma série animada e mais 2 seriados para TV, ou seja, é uma franquia de respeito. O filme começa em algum momento da antiguidade, na África. Algo estranho surge nos céus e o povo que vive ali fica apavorado, sem saber o que está acontecendo. Logo depois, somos levados a 1928, quando um arqueólogo encontra um artefato antigo enterrado próximo das pirâmides do Egito. É algo gigantesco e parecido com um portal, coberto de símbolos desconhecidos e feito de um metal que não existe no planeta. Em seguida, já nos tempos atuais, pro filme, ou seja, década de 90. A gente conhece o Dr. Daniel Jackson, um egiptólogo que acredita que a história egípcia tem envolvimento com mistérios muito maiores que a humanidade ainda não conseguiu desvendar. Claro que ninguém acredita nele, até porque ele nunca conseguiu provas. No fim da palestra, Daniel é chamado por Catherine, uma senhora que diz que precisa da ajuda dele com uma descoberta grandiosa. Ele aceita. Chegando ao local, percebemos que a pesquisa está sendo financiada pelo exército, que mantém tudo em segredo absoluto. Daniel precisa ajudar a decifrar os símbolos de uma placa antiga. O item tem várias escrituras diferentes e alguns símbolos que ninguém conseguiu identificar, mesmo depois de 2 anos. Daniel identifica os símbolos depois de apenas 2 semanas, do jeito mais inesperado. Ele percebe que são representações de constelações, umas indicações de um mapa. O resto do pessoal decide finalmente contar para ele qual é o verdadeiro objetivo ali. Eles mostram para o Daniel o portal, encontrado há décadas pelo pai da Catherine, e dizem que graças a ele, agora podem fazer aquilo funcionar. Eles já tinham tudo prontinho, já sabiam até como mexer no portal. Só faltava o código de ativação. O filme já começa emocionante.
E boa parte disso se deve à trilha sonora, que se encaixa muito bem a toda a narrativa do filme. Ela consegue transmitir essa sensação de algo épico e grandioso de uma forma fácil e eficiente. E isso acontece o filme todo, deixando a experiência ainda mais divertida. Outra coisa que chama a atenção é a cena de abertura, com os nomes mais importantes da equipe técnica do filme aparecendo antes do filme realmente começar. Isso era bem comum, afinal naquela época ninguém se dignava a ficar assistindo os créditos finais. Não tinham cenas extras, que nem tem hoje em dia. Mesmo sendo um filme de 26 anos, a qualidade dos efeitos impressiona. A ativação do portal é muito legal, e algo que incrivelmente não envelheceu mal. Infelizmente, não dá pra dizer isso do filme todo, como por exemplo, os códigos que aparecem nos computadores. Essa parte é bem zoada, mas boa parte continua aparecendo incrivelmente bem feita. Eles inteligentemente enviam primeiro um robô pelo portal e descobrem que ele foi enviado para algum lugar em outra galáxia. Daniel se oferece para ir junto com a equipe que vai ser enviada, para poder estudar o que tem do outro lado do portal e ativar o portal para voltarem para casa. Como não poderia deixar de ser, os militares estão escondendo alguma coisa, mas eles aceitam que o egiptólogo vá junto. Catherine dá para o Daniel um colar com um olho de Ra, que foi encontrado junto com o portal no Egito. Ela diz que é para dar sorte, e eles se preparam para a viagem. O robô passou os dados da atmosfera do outro planeta. Aliás, pensa na qualidade dessa conexão. Aqui, o meu 4G não funciona direito, e parece ser quase idênticos aos da Terra. Mesmo assim, é um lugar que ninguém conhece, e os caras vão sem nenhum tipo de roupa protetora, muito menos máscaras. E se o robô tivesse errado as medições? Bom, incongruências narrativas à parte, a cena da viagem interespacial também é bem interessante. Nesse momento, a gente percebe que os efeitos ficaram um pouco datados, mas o conceito é muito legal, como se fosse uma ponte atravessando o universo. Eles chegam no outro planeta, em um lugar que parece muito uma pirâmide egípcia, no meio de um deserto. A diferença é que ali tem 3 luas no céu. Daniel encontra uma criatura que lembra um pouco um camelo. Ao tentar fazer contato, ele acaba preso no bicho e é arrastado pelo deserto. Quando finalmente para e os soldados alcançam ele, eles encontram um local que parece uma mina, com pessoas trabalhando ali. As pessoas do planeta falam uma língua que Daniel não entende, mas eles conseguem estabelecer uma comunicação por meio de gestos. Os nativos tratam o pessoal da Terra como seres divinos, principalmente depois de verem um amuleto do olho de Ra com o Daniel. Os efeitos práticos são muito bons, o figurino e a ambientação ficaram bons também, e o que não fica atrás é a atuação. Kurt Russell como o oficial Jack O'Neill e o James Spader como Daniel se destacam, e os outros atores também são muito eficientes nos papéis. James Spader ficou conhecido como Raymond, da série The Blacklist, e também fez o Ultron no filme dos Vingadores. Existem os personagens genéricos, como os militares babacas ou os cientistas inteligentes que deixam escapar detalhes bobos, mas mesmo estes funcionam bem dentro do roteiro. A interação dos terráqueos com o povo do outro planeta com certeza convence. Você consegue sentir as dificuldades de comunicação, consegue perceber o esforço que existe ali para tentar entender um ao outro. Daniel é um cara super inteligente, mas também é um tanto ingênuo e meio estabanado, o que rende algumas cenas hilárias. Ele se aproxima de uma moça do lugar chamada Shauri e começa a aprender a língua e os costumes do lugar. Não demora muito para ele descobrir toda a verdade por trás do portal e daquele planeta. A população é proibida de ler e escrever. Shauri leva Daniel até um templo antigo, cheio de escritos nas paredes. Ali ele vai aprendendo a língua dela. Depois de um tempo, ele decifra os escritos e conta a história ao O'Neill. Há muitos séculos, um ser chegou no planeta Terra, muito fraco e debilitado. Ele tomou o corpo de um jovem como seu hospedeiro e ficou conhecido como o deus Ra. Ele precisava do mesmo tipo de metal do Stargate para sua tecnologia. Então criou o portal entre os 2 planetas e levou uma parte da população da Terra para lá, para que fizesse a mineração para ele. Mas na Terra, as pessoas se rebelaram contra a tirania do deus, atacaram os guardas e desativaram o portal. Para não acontecer o mesmo lá no outro planeta, Ra proibiu as pessoas de ler e escrever. Assim não iam se lembrar do que tinha acontecido no passado. Os problemas começam de verdade quando uma nave monstruosa chega no planeta, usando a pirâmide como local de pouso. Os soldados que ficaram guardando o Stargate são os primeiros a serem atacados.
O filme consegue manter um suspense interessante, mostrando a aparência dos atacantes de uma forma bem uau! As armaduras são realmente impressionantes, a forma como se movem ficou incrível. Essa é a nave de Ra, que captura Daniel, O'Neill e os outros soldados. Ele diz a Daniel que os humanos não deveriam ter desenterrado o portal e que agora ele vai destruir a Terra, como punição pela ousadia de tentarem atrapalhar os seus planos. Para isso, ele vai usar uma bomba que o O'Neill levou para lá, com ordens de detonar e destruir o portal se houvesse algo perigoso do outro lado. O filme é sensacional, não dá para negar. Mas como nada é perfeito, ele também tem os seus problemas. E eu acho que o maior deles é o próprio Ra. Ele é chato e não se encaixa direito no roteiro, parece totalmente fora de lugar. O ator Jay Davidson não parece nem um pouco confortável no papel e faz um Ra apático e esquecível. Depois desse filme ele não fez mais nada de relevante no cinema. Shaury contou para as pessoas escravizadas toda a verdade sobre Ra e sobre o passado deles, então a população resolve se rebelar e lutar. A parte final é bem emocionante. Tem alguns elementos meio perdidos no meio das cenas, como por exemplo as naves que atacam as pessoas quando estão chegando até a pirâmide, ou como as pessoas de lá aprenderam rápido a usar armas de fogo. Algumas coisas parecem soltas no meio da história e acabam ficando sem muita explicação, mas a batalha em si é épica e consegue te deixar empolgado. E o final do filme é sensacional, mesmo deixando um gancho para sequências que nunca vieram. Há alguns anos, para a alegria dos fãs da franquia, o diretor e o estúdio anunciaram que iam lançar um reboot, com uma nova versão do filme de 94 e mais as duas sequências. Parece que chegaram até a contratar um roteirista, mas infelizmente o projeto foi cancelado. Depois de inúmeras novas versões de clássicos que fracassaram nos cinemas, eles decidiram que era melhor deixar as coisas do jeito que estão. Stargate é um filme animado, movimentado e que consegue manter você atento do início ao fim. Ele brinca com toda essa teoria de que muitas das civilizações antigas teriam vindo de alienígenas. Tem seus problemas? Sim, mas nem por isso perdeu o brilho. Tem uma história original e divertida, personagens carismáticos e efeitos tão bem feitos que ainda hoje impressionam. Gerou um universo expandido que fez sucesso durante muito tempo e conquistou uma legião de fãs no mundo todo. É um filme delicioso de rever e que está marcado na memória de muita gente. E essa é a nota no nosso vergonhômetro! É isso aí, cinemáticos! Eu espero que vocês tenham se divertido com o vídeo. Se você nunca assistiu Stargate, não sabe o que está perdendo. Não esquece de deixar o like e segue a gente lá no Instagram. Eu vou deixar o link para 2 vídeos aqui na tela, é só clicar. E se inscreve no canal, todo domingo 10h30 da manhã tem vídeo novo. Valeu!